Bom, um gestor de tráfego, o que faz, né, o dia a dia de um gestor de tráfego? O gestor de tráfego ele é um cara que cria campanhas e ele faz anúncios online. Então aqueles anúncios que aparecem no Instagram, no Facebook, aparecem no YouTube, na rede de pesquisa, eu crio. Isso é o que a pessoa faz. O resultado é tipo assim, o objetivo, né? É vendas, prospecção de clientes, dependendo do caso, venda direto. Sim. Se for, enfim, e-commerce e tal, se você vende um produto, uma consultoria já é venda direta. E é isso, né? Esse é o principal objetivo, vamos dizer assim, né? Então, você quer ser um gestor de tráfego de sucesso, você precisa resolver o problema do cliente. E muitas vezes não está dentro do tráfego pago. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Podcast Extremo. Nesse episódio aqui a gente vai falar a respeito de um tema polêmico, será? Talvez sim, talvez não. Fica aí que você vai entender já já. E se você não me conhece ainda, eu me chamo Lucas. Meu nome é Wellington e o que você acha que difere um gestor de tráfego de sucesso para um que não tem tanto sucesso assim? Meu nome é Thiago Tesma e essa é a discussão de hoje. Muito se fala sobre a profissão de gestão de tráfego, criar campanhas, anúncios, mas isso é suficiente para você alcançar grandes resultados no digital? Talvez sim, talvez não. No final desse podcast, eu acho que você vai ter uma outra visão sobre essa profissão. Então, fica até o final. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Extremo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar do que é, de fato, a profissão gestor de tráfego, o que faz, quais são as responsabilidades, será que tem que apagar incêndio, será que não tem que apagar, o que tem que fazer para atender o cliente da melhor forma, né? Eu acho que esse é o objetivo. Então, bora pro episódio de hoje. E, cara, eu vou começar esse episódio aqui um pouquinho até diferente, né? Que a gente, antes da gente chegar aqui, se você não sabe, a gente debate um pouco, né? Sobre o que vem acontecendo e tal. E o Thiago comentou algo muito interessante que eu não sei o dia exatamente, mas foi 1, 2, 3 semanas atrás, depende da data que você está ouvindo esse podcast. Ele fez uma postagem lá no Instagram dele. E qual é essa postagem? É uma postagem até um pouco polêmica. Eu já tinha feito essa postagem há algum tempo atrás e é interessante porque essa postagem a maioria concordou comigo, mas tem obviamente uma pequena parcela, e isso é normal, que simplesmente não concordou com o que eu falei. E isso me deu a ideia de fazer esse episódio, de trazer um conteúdo diferente e discutir isso. Não para provar se eu tô certo ou errado, a nossa visão. Eu acredito que quando a gente fala em gestão de tráfego, cada um pode olhar essa profissão de uma maneira diferente. Tem gestores que gostam só de trabalhar no Google, alguns no Facebook, alguns acreditam que a função do gestor é só criar campanhas, né? Então, eu sou um tipo de gestor um pouco diferente. Então, não existe uma verdade absoluta, mas eu vim aqui hoje trazer um pouco e discutir a nossa visão. E a minha ideia é fazer você se tornar um gestor de tráfego de sucesso. Fazer realmente muito dinheiro. E para mim só existe um caminho, que é o caminho que eu vou passar aqui agora. Então, esse episódio de hoje nós vamos falar sobre quais são as funções e responsabilidades de gestor de tráfego. Será que é só criar campanha? Porque, gestor de tráfego, né? Gestor de anúncio, de Google Ads e Facebook Ads, que são as duas principais ferramentas, é simplesmente criar a campanha e o resto que se dane. Então, vamos começar primeiro, começando lá pelo conceito, né? Gestor de tráfego. O que faz um gestor de tráfego? Tu falou da postagem. Não, né? Não falei da postagem ainda. Vai chegar lá, beleza. Vou chegar lá. Show. Bom, um gestor de tráfego, o que faz, né? O dia a dia de um gestor de tráfego. O gestor de tráfego ele é um cara que cria campanhas e ele faz anúncios online. Então, aqueles anúncios que aparecem no Instagram, no Facebook, aparecem no YouTube, na rede de pesquisa, eu crio. E isso é o que a pessoa faz. Agora, qual é o resultado que um gestor de tráfego gera para uma empresa, para alguém que está divulgando o seu produto ou serviço? E aí, qual o resultado? O resultado é tipo assim, o objetivo, né? É vendas, prospecção de clientes, dependendo do caso, venda direto. Sim. Se for, enfim, e-commerce e tal, se você vende um produto, uma consultoria já é venda direta. E é isso, né? Esse é o principal objetivo, vamos dizer assim, né? Geralmente, 90% das empresas querem vender
diretamente já, né? Eu já quero criar uma campanha para então gerar venda. São campanhas de conversão. E tem outros casos, eu quero criar público, eu quero espalhar minha mensagem, eu quero gerar engajamento. Então são outros objetivos. Então, o resultado que um gestor de sucesso gera é vendas. Então você pode ser muito bom em criar uma campanha. Só que se ela não gerar vendas, o cliente vai cancelar o seu serviço. Faz sentido? Faz sentido. Então é a mesma coisa assim, cara. Pô, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. Eu sou um personal trainer. Legal? Sou um personal trainer. O que um personal trainer faz? Né? Na minha visão. Vocês podem opinar. O que faz? O cara, ele... Né, um personal trainer, vamos lá, particular, porque tem, enfim, vários. Ele vai acompanhar você no treino, vai corrigir sua postura, vai te dar um treino para que você alcance um objetivo. Agora, qual é o resultado que um personal gera na vida de alguém? Tu quer que eu responda? É, qualquer um. Tá. Debatem pra não ficar falando sozinho, senão fica um monólogo aqui, né? Vamos lá, vai lá. Pô, eu nunca entrei numa academia, cara. Isso é verdade. Isso Vamos lá. é verdade. Pra quem não acredita, é verdade. Eu nunca entrou na academia. Ah, dá pra ver, né, gente? Não precisa. Não, mas tu é o não cara aí precisa provar. do peso corporal, não é? Flexão, É isso aí. pular Fazer um- corda e tal. Mas. Qual o resultado? Depende- Se você fosse contratar um personal, El? Ah, depende. Estética e saúde. Estética, saúde. Bom, Às vezes vai um pouco além disso, vamos, né? vamos deixar mais abrasileirado aí o nosso português não, né? Vamos deixar É? mais abrasileirado essa frase aí. Quer ser bombado? Ou é isso. magro. Ou Você magro, quer não sei. perder Você a quer... gordurinha aquela, né? Ou gordurinha, enfim. É. Você quer ter uma estética boa, ter um shape, ser shapeado, né? Shapeado. Ser shapeado. Já agora tá até com gíria de marombeiro. É, Meu, saúde, esse é saúde. Então, esse é o resultado. Agora é o seguinte, um personal trainer faz o quê? Ele só cuida ali do teu treino. Agora, só cuidar do treino vai fazer você chegar no shape? Aí é que tá. Não é só o treino, né? E o que coisa. mais eu preciso fazer pra chegar no meu shape? Cara, se é um personal... O personal que o El falou, né? Tipo assim, ele pode trazer o resultado, né? Mas... Mas pensa na minha pergunta. Mas vamos lá. Cara, eu acho Vamos, que muitas coisas envolvem. O que? Por exemplo, o sono envolve. o sono envolve, O sono perfeito. envolve. Que mais? Gosto demais. Alimentação envolve. Alimentação envolve. Motivação envolve. Motivação? O planejamento também, porque em horas você pode estar em book, em horas você pode estar em cut. Então tem um planejamento Aham, também aham. de acordo com. Enfim, Vou mudar o tema do podcast aí. interessante. Então, olha só. Não é Só que porque peraí. eu nunca fui pra uma academia que eu não estudei. Aí que tá. E foi exatamente isso que eu falei no meu post. Vamos chegar lá agora. Por que eu falei? Eu falei o seguinte. Olha só, eu fiz um post lá no Instagram. E esse post falava o seguinte. Gestor de tráfego raiz faz de tudo pro cliente vender mais. Então, é a mesma coisa que eu falar o seguinte. Um personal trainer faz de tudo pro cliente ficar shapeado. Ou alcançar, né, ele ser mais magro, enfim, alcançar seu objetivo. Até aí tudo bem. Todo mundo concorda com isso, né? Se precisar fazer uma landing page, ele dá um jeito. Se precisar fazer uma copy, que é a escrita persuasiva, ele resolve. Se precisar dar pirueta no ar, ele faz. Esse é o gestor rico. O restante pega a sobra. E aí todo mundo, pô, legal, interessante. Eu vi uma galera compartilhou, a galera comentou e tal. E aí chegou um cara que comentou o seguinte, vou chamar ele de MC, tá? O MC falou assim, ó, que é um gestor de tráfego, pelo que eu vi aqui. Ele colocou, sinceramente, não mesmo. A gente pode até fazer se estiver em nosso alcance, mas não podemos nos desdobrar demais. E sabe por quê? Depois o empresário não contrata quem faz landing page. Afinal, tu resolve mesmo. Alguém para fazer copies? Para quê? Deixa que o gestor de tráfego faz. O gestor de tráfego raiz entrega o seu trabalho e os melhores resultados possíveis dentro do que é o seu escopo e pelo que é pago para fazer, que nesse caso é criação de campanha. Depois tem 1000 posts aqui reclamando do excesso de função e pouca grana. Sério, não caia nessa nunca. Bom, essa é a visão do MC. E eu não quero nem discordar e falar se ele tá errado ou não. É a visão dele e tá tudo bem. E eu discordo. Por quê? Porque ele tá falando o seguinte. O gestor de tráfego, ele só cria campanhas. Ele faz o melhor da limitação dele. Não importa se o cliente vai chegar ou não, ele cria a campanha. E aí a gente vem no que torna uma pessoa rica. É o quê? Primeiro, ela tem muita demanda. Muita gente procurando o serviço dela. Ela pode aumentar o preço, cobrar. Tem muitos clientes. Então tem muitos clientes comprando do Lucas. Ele consegue gerar um faturamento grande e isso torna ele ter muita riqueza. Certo? Muita gente comprando de ti. Perfeito. Qual é a diferença do que eu falei pra ele? Eu falei que você precisa fazer de tudo pro cliente vender. Só que eu falei... Quando eu falei fazer de tudo, né? Eu falei assim... Se o cliente precisar de uma landing page, você dá um jeito. Eu não falei que você tem que criar uma landing page.
ou criar um site. Então eu até dei um exemplo aqui antes de começar o podcast que eu falei pra vocês. É a mesma coisa quando um presidente ou um prefeito lá na sua candidatura ele fala o seguinte: eu vou resolver a segurança na cidade. O cara não vai pegar uma arma e vai na frente da sua casa e vai impedir que o ladrão entre. Quando ele fala que ele vai resolver, eu vou dar um jeito nisso. Agora como? Ele vai Aí, encontrar meu amigo, recursos, pessoas para chegar nesse resultado. Então, você quer ser um gestor de tráfego de sucesso, você precisa resolver o problema do cliente. E muitas vezes não está dentro do tráfego pago. Agora, Thiago, mas o meu trabalho é só fazer campanha no Facebook e no Google. Perfeito. Se você fizesse o melhor, mas o cliente não vender, o que acontece? Você não vai dar certo. A gente viveu isso quanto tempo? Não vai ter mais clientes. Não vai ter mais cliente, o cara vai cancelar. Ah, mas eu criei a melhor campanha que existe. Mas o cara não vai continuar. E essa é a realidade. Até um cara perguntou pra mim ontem. Tá aí, contrato. Se eu manter um contrato, o cara não pode cancelar. Interessante. Imagine se a sua esposa olha pra você e fala o seguinte: só estou casado com você por causa desse... Escrevi esse texto. Só estou casado com você, Lucas, por causa desse contrato. Senão eu não queria estar com você. Como é que você dormiria à noite com ela? Como é que você viveria num restaurante com ela? É complicado. O contrato, gente, é a coisa menos importante. O contrato é só uma formalização e fala, ó, o cliente vai entender aqui que não é só do rápido de um dia pro outro, tem que levar 3 e 4 meses. Mas se o cliente quiser cancelar, depois de um mês ele vai cancelar. Vai na justiça, consegue, tu vai se incomodar horrores. Vai pagar multa, que seja. Meu Deus do céu. Cancela, Você vai... entendeu? E você quer manter um cliente que não quer estar com você por causa de um contrato? Você quer manter um casamento por causa de que ela falou que ela publicamente quer ficar casada com você? Não quer. Você quer ficar alguém que quer estar na relação com você. Então vamos lá. Thiago, você faz site? Não. Eu não sei criar site, gente. Eu não sei criar landing page. Mas quando eu estava trabalhando lá na minha conta, e olha só, eu trabalhei 4 anos, né? Pelo menos os 4 primeiros anos, eu também em 2015, 2016, eu mexia em contas de clientes. Mas 4 anos eu trabalhava só nisso. Só gerenciando contas de clientes. E a agência começou a explodir na época porque eu resolvia o problema. Então, eu sou um personal trainer. Eu chegava pro Lucas. Pô, Lucas, cara, eu vi que você não tá ficando shapeado. Você tá se alimentando bem? Aí o Lucas vai falar, bah, cara, não tô. Então é o seguinte, eu vou te passar aqui um contato de uma nutricionista muito boa. Pra você resolver o problema. Aí o jogo começa a virar. Aí começa a virar. Por quê? Porque eu estou resolvendo o problema. Porque se eu conseguir deixar você shapeado, tu vai permanecer a parada é a seguinte, comigo, né? entendeu? Tu tá resolvendo o problema, mas não necessariamente tu está botando a mão na massa pra resolver o problema. Exatamente. Entendeu? E até o coach pode você dar é a um entender facilitador isso. Não tô nem criticando o cara da que resolução respondeu. de problema, entendeu? É. Eu acho que assim, cara, cada um pode opinar o que quiser, como tu falou, Normal. e tá tudo bem, Tá tudo bem. tá ligado? Mas eu acho que alguns pensamentos podem travar o crescimento da pessoa. Exatamente. Em palavras mais fortes, pode deixar você estagnado ou pobre, né? É pobre, eu digo financeiramente, tá? Estagnado e pobre tá indo pra essa mesma linha. Tá dizendo, ou você vai ter um sucesso como gestor de tráfego, ou você não vai. Ou você não vai. É 8 e qual é o 80. caminho de quem faz, quem gera resultado? Por quê? O cara vai contratar pra você pra gerar venda. Aí é o seguinte, tu me contrata pra gerar o resultado. Perfeito. Daí eu falo assim, Thiago, tentei de tudo aqui, cara, não consegui o resultado, valeu, um abraço. É isso aí, então? É isso aí. Fica por isso? É isso que colocaram aqui. Fica por isso? Não faz sentido, até porque você tá sendo contratado pra gerar o resultado, até aí ok. Só que você tem pontos pra ligar pra gerar esse resultado. Que é o quê? Às vezes o teu produto é 100 e o meu é 20. E é a mesma coisa. Tu tem que avisar como gestor. Pois é. Cara, o tráfego não faz milagre. É o que não acontece. Tanto é que quando a gente faz mentorias... Quando a gente Por isso que eu não gosto do nome gestor de tráfego, sabe? Quando a gente porque faz parece que a pessoa só... O nome certo qual é, Rael? Gestor de tráfego e conversão. Gestor de tráfego e conversão. Porque a conversão depende de muitos fatores, cara. Eu até esqueci o que eu ia falar. A minha cabeça Falou do El, tu falou a minha do... cabeça Vai lá que tu tava a minha empolgado. cabeça empolgado. Tem tanta informação, cara, com esse tema, que eu até esqueci o que eu ia falar, mas Cara, basicamente é o seguinte... tu quer continuar? Tu conseguiu achar? Então vai lá. Não, vai. Tu não conseguiu? Tá, vamos falando, aí se tu conseguir lembrar. Mas tipo assim, ó, eu lembro na época lá, eu já contei a história várias vezes. Eu tava lá trabalhando numa conta e o cara tinha muita reclamação no Reclame Aqui. Sim. Cara, é o trabalho de gestor de tráfego falar, cara, tem que resolver essa parada. Não é. Eu trabalhei na campanha. Lembrei, mas pode Lembrou? continuar, não vou Mas mais esquecer, não. já vou passar a palavra. Aí, cara, eu cheguei pro cara e falei, cara, pra você ter resultado aqui, você tem que resolver a situação aqui. E senão você não vai ter resultado. Por quê? Porque eu quero que o cara tenha resultado. Porque o gestor de tráfego, um gestor de tráfego de sucesso, ele primeiro consegue que seus clientes tenham sucesso.
Então, se o meu cliente tem sucesso, eu também terei sucesso. Agora, o sucesso não depende só de criar campanhas. Ah, Thiago, mas eu não sei fazer landing page. Não precisa. Se você sabe fazer uma landing page, é até melhor. Por quê? Porque o cara te contratou para fazer o Google Ads. Você fez a campanha corretamente, que é a sua função como gestor de tráfego. Mas não gerou resultado, você pode fazer o que? Pode vender uma landing page pro cara e ganhar. Ah, pô, vendi aqui por R$2.000 e você ainda faturou com outro serviço. Agora, Thiago, eu não quero, não é a minha área. Tipo, eu sou assim. Eu não quero, eu gosto mais de copy, de escrever e tal. Então, é uma coisa que eu desenvolvi. Então, se você... eu escrever copy não é comigo, é com o cara que é copywriter. Beleza. Mas você pode encontrar um copywriter que seja bom pro seu cliente. Falar, cara, pague R$200 aqui, 300 a mais, que um cara vai construir para você todo o texto de uma landing page, de um e-mail, sei lá, que vai aumentar a sua conversão. O cliente não tem problema muitas vezes em pagar se você conseguir explicar para ele em detalhes. Agora, se você ficar só na parte da criação de campanha, você vai pegar sobra. Você não vai... Por quê? Porque só isso não leva o cliente a ter resultado. Quem faz só a campanha gira muito, né? A rotatividade é grande, tanto para o cliente quanto para o gestor de tráfego. Se o cliente não encontrar nenhum gestor de tráfego que ajude ele a resolver os problemas que ele tem, que não são as campanhas, ele vai rodar de mão em mão e assim vai, o resultado nunca vai ficar bom. E aí tu vai ter uma alta rotatividade de clientes, porque eles não vão conseguir... Você não vai conseguir resultado em nenhum e permanecer. Então, essa discussão ela é boa. E tu lembrou o que ia falar, não? Lembrei. Então fala aí. Cara, eu ia falar o seguinte, tá? Que quando a gente, enfim, faz algum tipo de mentoria, de assessoria, a campanha é a última coisa que eu analiso, cara. Não, é verdade, cara. A gente faz isso direto, né? Direto. Eu já olhei páginas de pessoas grandes da internet, que às vezes eu vou lá, mando por ela e olha assim, eu até vi aqui de novo e tal, mas no celular demorou 5 segundos pra abrir. Então as pessoas, elas estão... Cara, como é que é aquele negócio do cavalo? Esses dias eu pesquisei... É um nome bem complicado. Cara, se eu não pesquisasse, eu nunca ia descobrir o nome. Rafa, pesquisa aí. Antônio, cara. Tu sabia que o nome do negócio do cavalo era Antônio ou não? Não sabia. Antônio. E aí parece que a galera tá com aquele negocinho aqui e só vê, assim, ó, criar campanha, configurar público, criar anúncio, pum, terminei meu trabalho. Ah, que bom se fosse assim. É o que dizem, né? As pessoas o que dizem. E aí, assim, cara, a pessoa não olha nem pra onde o anúncio tá sendo direcionado. Cara, sinceramente, se tu tá na rua ou em casa, no Wi-Fi, tu clica no anúncio. 1, 2. Olha só, no 2 já demorou, cara. 3, 4. Então, assim, não é só a campanha. E quando o Thiago fala, tipo assim, que tu tem que fazer o que for necessário pro cliente dar resultado, eu concordo em vários aspectos. O primeiro é porque ele vai continuar contigo. Esse é o mais importante. Então, se ele continuou contigo, tu tá tendo lá, né, o seu recebimento mensal. E não só isso, né? Tu pode ainda agregar valor. Sim. Às vezes, tipo assim, ó, cara, o TikTok tá vindo aí bombando. Ah, ou só faz o Google, ou só faz o Facebook. Cara, sabia que se a gente juntar essas duas estratégias aqui, Google e Facebook, dá pra aumentar o resultado, sei lá, em X%? E com uma nova fonte de tráfego, né? Você vai ter mais trabalho, só que automaticamente você pode aumentar o seu ticket médio com esse cliente. Então, olha só quantos benefícios que eu já falei aqui. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se você é a pessoa que cria o anúncio, não deu resultado, cara, eu não sei nem o que falar, assim, sinceramente. Eu não fui ensinado dessa forma. Na verdade, a gente aqui vocês trabalharam na agência, né? Quando a gente criou a agência, o Lucas entrou em 2014, né? 2014, o El também, acho que foi um pouco antes, né? 2013. E quando vocês entraram, a gente estava rodando, já tinha uma galera. E vocês já pegaram desde o início que a parada era vender. A parada era gerar resultado para o cliente. E nem sempre a gente conseguia. Isso é normal. Porque a conversão não depende só do gestor de tráfego. Depende de vários fatores. Às vezes o gestor pode até avisar, mas isso não... Às vezes o cliente não aceita também. Exatamente. Isso pode acontecer. Mas o cliente daí ele sabe que o gestor avisou. Né? Porque é o seguinte. Thiago, eu quero te contratar para criar uma campanha no Google. Perfeito. Você me contratou para isso. Aí eu vou chegar lá. Vou criar sua campanha no Google. E aí depois de 2 meses... Tá, mas eu não vendi nada. Ah, não. Você quer vender? Você falou só para criar campanha? Não, o cara não vai falar isso aí. O cara quer que você venda, o cara quer que você gere resultado. Inclusive, nós temos um podcast aqui que a gente fala como se tornar um gestor de tráfego de sucesso. E lá nos primeiros passos é o quê? Alinhamento com o cliente.
fazer um benchmark, a gente falou sobre público-alvo, entender o seu site, a sua landing page, a sua oferta, tudo isso antes de começar uma campanha. Que é o que a gente chama do quê? Da base da multiplicação nas vendas. Se eu tenho essa base, eu gero conversão. Se eu gero conversão, que é dar ROI para o cliente, ele tem um retorno do investimento, ele permanece comigo. Então é muito bonito falar que o gestor de tráfego só faz anúncios, é até mais fácil e para a gente é melhor. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática nós temos que entender todo o escopo que gera resultado em um negócio na internet e eu preciso resolver o problema do cliente. Eu comecei a entender uma coisa na minha vida, que nós precisamos ser bom em resolver problemas. Né? E tem aquela famosa frase, famoso ditado que há 2 tipos de pessoas no mundo, né? Aquela que resolve problemas e aquela que cria problemas. Né? Quem você acha que vai enriquecer? Então, a ideia é o seguinte, tudo em que eu faço, quando eu entrei na agência, a primeira vez que eu pisei na agência, quando meu irmão me contratou em 2011, eu era um gestor de Google. E aí lá eu comecei a resolver mais do que isso. Eu comecei a fazer atendimento. Eu cheguei a algumas semanas fazer postagem no Facebook Ads, e na rede social. Eu acho que até o Lucas já fez postagem em redes sociais na época com clientes. Não sei se o El chegou a fazer também quando algum pegava férias. Site eu fiz. A gente tipo... E aí o que acontece? Cara, eu assumo a responsabilidade. Eu faço a parada. Traz pra mim um problema que eu resolvo. Não quer dizer que você vai fazer, eu vou resolver. E você que tem esse pensamento e essa atitude, você vai crescer onde quer que esteja. Em qualquer empresa, quem resolve o problema e muitas vezes sai do seu escopo a maior parte do tempo. Então vamos lá. Olha só, qual é a função do Lucas Orlandi na empresa, pelo menos no Conversão Extrema quando ele entrou? Gestor de tráfego de Facebook Ads. Era a função dele. E o El, designer. Pelo menos era o que foi contratado. Vocês fazem só isso hoje? Não. E o Thiago é o quê? O Thiago é o expert. É o fazer o conteúdo. Eu faço só isso hoje? Não faço. Tu faz só isso hoje? Não. A gente não faz. Tu tá aqui fazendo conteúdo. Por quê? Porque você tá resolvendo um problema. E é isso que queria. É isso que muda, sabe? Em qualquer lugar do universo, assim que funciona. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Eu lembro que quando eu fui contratar pra fazer minha casa, o cara perguntou assim: Thiago, tu quer contratar o vidraceiro, o pintor? Eu falei, cara, é o seguinte. Eu quero te pagar um valor e eu quero que me entregue a chave da casa pronta. E deu. Não quero nem saber quem é o vidraceiro. Não quero nem saber quem é o cara. Eu quero a casa e pronto. E eu quero que você resolva esse problema. Por quê? Porque tu conhece os melhores pintores, os vidraceiros, o encanador. Eu não conheço ninguém. E o cara que é o seu cliente não conhece. Ele não sabe o que é marketing digital. Ele só quer vender pela internet. Ele não sabe o que é copy. Aí o cara chega pro cliente. Cara, tu tem que fazer copy. O cliente, o que é copy? E acontece, hein? Nossa. Não. Sabe, trazendo pra parte de web, sabe? De todos os anos que eu trabalhei criando sites, o que mais atrasa qualquer setor de desenvolvimento de sites de uma empresa é o conteúdo. Então, o que é o comum? A gente não faz conteúdo, o cliente tem que enviar o conteúdo. Nossa, atrasou nossa vida. Quanto tempo isso aí? Entendeu? E às vezes você ter uma pessoa para criar o conteúdo, algum parceiro, alguma coisa. Tu pode vender mais caro, terceirizar. E vai adiantar o teu processo. Sabe? Vai ajudar o cliente, obviamente. Mas ajuda muito você também. Porque você não vai ficar com um monte de projeto encalhado. E vai conseguir receber, porque tem muita gente que recebe depois de entrega, coisa do tipo. Então, eu acho também que o cliente tem que se esforçar minimamente, né? Com porque certeza. Às vezes, por exemplo, assim, cara, tu presta consultoria financeira. Daí beleza, o El vai fazer a página de consultoria financeira pro Thiago Tesma. E aí tem um bloco da página que fala assim, características. O El não tem obrigação, né? Tipo, de saber. Então, por exemplo, assim, o seu papel, o mínimo que você pode fazer, né? Já começa a vender o seu produto aí. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, o El só vai colocar as características que você vende da forma mais correta possível se você passar, né? Que tu comentou que falou que atrasava isso, né? Sim. Então, olha só. Porque tem muito empresário que nem a parte dele faz, né? É isso que eu quero dizer. Ele bota tudo na... Resumiu em 2 palavras. Ele bota nas costas do gestor de tráfego, cara, vai vender e eu não quero fazer mais não, quero mudar meu site e tal. Inclusive lá no gestor de tráfego a gente falou sobre isso naquele podcast de como se tornar um gestor de tráfego de sucesso, que 50% das vendas... Não, tem um podcast que a gente falou só sobre isso. De quem é a culpa. Da gente de marketing, a gente fez isso, cara. De quem é a culpa. Quando a agência não traz resultado, né? De quem é a culpa. Então, assim, 50%
é do gestor de tráfego, a culpa dele. E 50% é do empresário que, cara, tem que contratar primeiro o gestor certo, tem que entender que ele tem que fazer a parte dele, tem um preço bom, entregar. Inclusive, ontem fiz uma mentoria e aí o cara assim, eu falei, cara, você faz as tuas campanhas? E o cara falou, não, é um gestor de tráfego, mas manda a landing page pra mim. Na hora que eu entrei na landing page, eu falei, quase que eu falei, mas não eu pensei, troca esse gestor de tráfego, mano. Tá ruim. Aí eu falei, mostra o funil de métricas aí. Aí o cara, o que é funil de métricas? Cara, o gestor não sabe o que é clique, o que é conversão, taxa de conversão. Você não tem essas métricas, o ROI das tuas campanhas. Quanto que vem de faturamento? Pô, não sei. Aí já azedou, né? Pô, aí eu entro lá, pixel do Facebook não tá instalado. Ah, porque o cara só faz no Google. E daí? Tem que ter os dois. Vai quando tu começar a anunciar no Facebook, já vai estar pronto. Tá a campanha aquecida. Pelo menos um remarketingzinho dá pra testar. No mínimo, né? No mínimo. É porque... Por isso Então- que... Né, o gestor não tem que fazer só tráfego. Cara, é por isso que eu gosto do termo antigo analista de marketing. O pessoal usava sempre analista de Aham. marketing. Tá mais pra pessoa que- analista barra fica bem estrategista, amplo, né? né? Fica bem estrategista, né? amplo aí, né? Porque, querendo ou não, gente, as pessoas que enriquecem são as pessoas que pensam e não as que apertam botões. É. Né? Então, assim, marketing é uma estratégia, gente. Né? Então, não é Google ou Facebook, sabe? É um conjunto de coisas. Né? É remarketing, é página, é copy, é tudo e tudo tem que ser analisado. Então, às vezes as pessoas, eu não sei, simplesmente, sabe? Só querem fazer aquilo ali e a página é ruim, e aí você sabe que a página é ruim. Pelo menos tem que avisar o cliente. Pelo menos tem que fazer uma análise. Eu já falei aqui antes, né? Tem muita agência, por exemplo, o cliente chega pra agência e diz, eu quero fazer campanha de Google. Vocês fazem? Agência, ok, a gente faz campanha de Google. Às vezes o Google nem é a campanha ideal pra aquela empresa. Exatamente. E aí a pessoa já começa errado, anunciando numa plataforma que não dá certo, porque faltou minimamente uma análise inicial. Que podia dizer, olha, vamos analisar primeiro aqui o teu negócio pra ver qual é o melhor Alinhamento tipo de expectativa. Vamos fazer um alinhamento, briefing, né? E nem isso tem, né? E aí Nem depois, isso o cliente não consigo dar resultado pro cliente. Eu não sei, falta um pouquinho de pensar na estratégia, um pouquinho de pensar nas coisas. Clicar o botão é importante. Né? Tá todo mundo falando agora, clicar o botão não é importante, tal. Até eu vi uma postagem do Sobral que ele colocou, seja bom em apertar os botões e tal. Ele mandou, e realmente é certo. Porque assim, ó, clicar os botões, mano, é o mínimo. Não, se você não souber clicar o botão, aí... A questão tem que saber qual botão apertar. Mas assim, tô dizendo, clicar o botão no sentido, cara, criar uma campanha, saber Sim. os públicos. Isso aí é o mínimo. É a mesma coisa tu, sabe lá, sei lá, tu ser um personal trainer e saber o que é os dois braços, as duas pernas. E é engraçado. Entende? Que exercício vai crescer cada... É engraçado que o próximo passo da campanha tá sempre em azul, tá ligado? Então, tipo assim, cara, se tá azul, ó, ali é o próximo passo. Tá ligado? mas não é só Sim. criação de campanha, mas é toda análise assim, pô, isso lá o pixel certinho. É você descobrir tudo aquilo que a ferramenta proporciona pra você, pro cliente, aquela coisa toda. Então, é óbvio que a gente tem que ser bom em clicar os botões. O que a gente tá falando aqui é que só isso não é suficiente. E envolve, pro cliente manter, você tem que vender. Ele tem que... a tua taxa tem que valer a pena pra ele pagar. Então, esse cara que eu tava fazendo a mentoria, por que o cara não colocou no Facebook? Ele falou o seguinte, porque quando o cara só pra fazer Google. Beleza? Só que na cabeça do gestor de Google só fazer Google. Mas o cara que é gestor, o cara, já tem que imaginar o cliente seguinte, cara, eu já vou instalar a conta no Facebook, já vou deixar pronto, tá ligado? Já vou ver a landing page, que o cara não viu a landing page, ele não analisa o gestor de tráfego e ele nem precisa. Mas tem que falar assim, cara, essa landing page não tá boa. Agora, como é que eu sei que uma landing page não é boa? Porque eu bati o olho e eu falei, essa landing page não tá boa. Aí eu perguntei pro cara, né? Porque eu posso falar uma coisa que não é boa, mas dá resultado. Eu lembro do Aprenda Piano, quando a gente tinha uma landing page lá pra vender o curso, e eles ficaram acho que umas 2 semanas criando umas 3 landing pages novas, assim, ficou a mais linda do universo. E perdeu pra aquela que era um vídeo com um botão embaixo, compre aqui. Né? Então perdeu. Então o que mostra o que é uma landing page boa? É o resultado. Então eu bati o olho e falei, tá ruim. Tá ruim. Porque, sabe, tava ruim. A headline tava horrível. Tava ruim. Aí eu falei pro cara o seguinte, me mostra o resultado, pra confirmar se é a minha teoria, né? Aí ele falou, cara, cliques, tal, eu percebi o quê? Que a taxa de clique, a taxa de cadastro, de conversão de lead estava em torno de 10%. E pro negócio dele era pra ter em média de 15% a 35%. E eu falei, há quanto tempo tu tá investindo no Google? 2 meses. Interessante. E o que o gestor falou pra você depois de 2 meses? Não, que tá bom o resultado. Tá, mas você tá empatando.
E o que você tá melhorando? Não, ele tá melhorando na campanha e tal. Mas será que é só na campanha? Aí eu fui perguntando pro cara. Só que ele também não sabia. Porque ele contratou um cara pra fazer. E aí por isso que eu falei aqui. Esse é o gestor que tá pegando a sobra. Por quê? Porque ele não vai crescer na carreira. Porque ele não tá resolvendo o problema. O cara tá 2 meses com ele empatando, tá ok. Terceiro, quarto mês, o cara, putz, cara, daqui a pouco tá prejuízo, vou cair fora. E vai procurar alguém que resolve. Qual é o cara que resolve? Landing page tá dando uma baixa taxa de conversão. Eu fiz de tudo aqui no Google, não deu certo. Pô, vamos testar lá no Facebook, sei lá. Cara, vamos pegar essa landing page, vamos melhorar aqui a copy, tal, vamos melhorar. Daqui a pouco você puxa pra 10%, pra 20%. Dobrou o resultado do cara. E isso envolveu ali na campanha. E diminui, aí começa o jogo a virar. Já teve landing page que vocês mandaram que eu analisei, que foi mudar uma headline e... Mudou o jogo? Mudou o jogo. Uma headline mudou o jogo. E aí você, mas eu não faço copy. Às vezes, gente, sabe? Tem dicas que a gente pode dar, que são dicas, assim, é de bater o olho, a gente sabe, que não vai levar 15 segundos e a gente deixa de dar. Às vezes você abre uma landing page, às vezes um formulário não funciona e você nem testou. Às vezes você não viu se tem uma tag instalada, que você vai levar 15 segundos pra olhar também, sabe? Às vezes não tem um botão de contato visível no topo. Né? Essa semana eu fiz uma mentoria e aí eu analisei uma landing page. Aí a pessoa tinha falado, o Thiago disse pra mim, né, na mentoria, ele sugeriu pra mim testar, tirar um formulário de captura e botar um botão do WhatsApp. E ele fez isso. E ele disse, mas meu resultado baixou. Aí eu fui olhar o botão, tá da mesma cor do fundo, não dá pra ver o botão. Aí falei, olha, mas, né, tu botou um botão, mas tá praticamente invisível, porque tá da mesma cor do fundo, então as pessoas não vão ver o botão. Então é como se não tivesse nada na tua página. Sim. São então, coisas simples, né? Coisas simples, a pessoa vai trocar uma cor de botão e o resultado vai melhorar. Então... E por melhor que seja esse tráfego né, segmentado, bonitinho, que tu tá enviando pra campanha, se o botão não tá lá, não vai funcionar. Essa é a loucura da parada. São coisas assim, né? É que tem que analisar o caminho completo sempre. Aí a gente vem, agora a gente volta lá pra estaca zero. Tá, se isso é importante, o que um gestor de tráfego tem que estudar? Aí já começa. Porque até então o gestor de tráfego a gente só falava em campanha, criação de campanha. E aí? Aí entra o que ele precisa fazer? Eu acho que assim, todo gestor de tráfego deveria ter um conhecimento muito profundo de métrica. De métrica? De métrica. Analytics, sabe? Saber comparar um funil de métrica, saber ver uma taxa de conversão. Saber quantas pessoas ele precisa pegar para gerar uma venda. Isso também. Já é o mínimo do mínimo do mínimo. Calcular um CPA. Calcular um CPA. Pra criar expectativa. É um cara que tem que entender sobre criação de público-alvo. É um cara que tem que entender, assim, tipo, pelo menos o básico do que eu tô falando, né? De comunicação, de copy, né? É uma pessoa que tem que entender de landing page, e quando digo landing page não é a parte técnica, mas a parte de construção. Pô, pera aí, tem uma headline aqui, muito bem. Pô, mas do nada aparece um negócio aqui que não tem nada a ver com essa landing page, não motiva o cara a agir. Isso tudo é fundamental, né? Toda a parte, um processo de conversão. Pô, o cara clica, cliente, né? o cara clica no botão, chama no WhatsApp, depois quem é o cara que tá lá do outro lado vendendo? É um cara bom em venda? O cara que recebe o lead? Então isso tudo aqui, foi o que eu falei, isso aqui é o que forma um gestor de tráfego de sucesso. Por que o Thiago, né, se tornou um gestor de tráfego? Quando eu digo de sucesso é porque, não quer dizer que eu sou melhor que todo mundo, não é isso não. Mas eu tive um resultado muito diferente da maioria. Por quê? Porque eu estudei tudo isso e não estudei só Google Ads. Obviamente que a coisa mais importante é o tráfego em si, que é o que eu mais estudo. Agora, tudo isso é necessário para chegar onde? No resultado que o cliente espera. Então, quando eu olho para um personal trainer de sucesso, o que esse cara tem que entender? De alimentação. Esse cara tem que entender mais do quê? Motivação. Motivação. Às vezes, pô, como é que eu posso... Cara, eu lembro que um dia eu fui treinar e, cara, eu tava mal, assim, no sentido de cansado. Sabe quando o trabalho tá com aquela cabeça assim. E ele falou, não, cara, hoje vamos pegar um treino mais leve, então. Vamos pegar um alongamento, tal, aquela coisa. Então, assim, ele... Pô, pelo menos você veio, isso é bom, ele motivou. Às vezes tu veio pra relaxar um treino. Então, sabe, você acaba transformando algo ruim e bom pra pessoa, né? Então, assim, alimentação, suplementação, você tem que entender, né? Porque o cara vai chegar... O que ele quer? Ele quer ser shapeado, ele quer emagrecer, ele quer isso, ele quer aquilo. O cara tem que entender, pra mim, tá? Na minha visão, se eu fosse personal trainer. Cara, roupas. Pô, o que é um tênis adequado? Cara, o cara vai lá. Tá malhando com um tênis que é um pedaço de pau.
e corre na esteira, você vai não falar pro cara, você tem que comprar um tênis assim, assim, assado, por causa da tua lombar, os materiais, né? Os materiais, tem um negócio, uma luva aí, cara, você tem que vir com um negocinho, né? Então, assim, isso tudo, a alimentação, é igual o cara falou, cara, toda vez que vem pro treino, traz uma garrafinha d'água. Por quê? Porque tu já toma durante o treino uma garrafinha d'água e já é mais 500 ml por dia a mais aí na sua meta de água, que é 3 litros por dia. Então, tipo, o cara não é a função dele. A função dele é entrar o treino pra mim, cara. Sabe? Mas ele tá querendo que eu chegue no meu objetivo. Exatamente. Teu objetivo. Então, esse é o gestor de tráfego raiz. Fora disso, tem grande chance de você não crescer. Assim, de não explodir. Então, de novo, ele não precisa ser bom, ele não precisa dar uma consulta, levar o cara no psicólogo. Inclusive, a gente tem um programa de mentoria avançada chamado Altitude. E quando eu vendi o Altitude, eu pensei, cara, vou vender a mentoria avançada só pra, né, que são mentorias individuais, focada em crescimento de negócio. E depois de 3 meses de mentoria, que a gente começou em 2020 e 2021, o que eu percebi? Peraí. O meu objetivo é fazer as pessoas irem pro próximo nível de faturamento. Então, tô começando do zero. É chegar no 25 mil por mês. O outro por 50 mil e assim por diante. E sabe o que eu percebi ao longo dos primeiros 3 meses com mentorias individuais, né? A minha equipe fazendo, a gente pegando todo o feedback da galera? Tem muita coisa que envolve você chegar no resultado. Não é só entender tráfego pago. E aí uma coisa a gente percebeu. Tem muita gente que tá travada na vida que tem a ver com o quê? Com a desorganização financeira. Com a desorganização familiar. Ou seja, o cara tá todo errado na vida pessoal. Como é que o cara vai trabalhar com a cabeça limpa? Como é que o cara vai trabalhar brigando com a esposa, se separando? Então o que a gente começou a fazer? Olha que loucura. O que a gente começou a fazer nessa mentoria individual? Nós começamos a oferecer mentorias de cunho pessoal. Até com psicólogos. Para o cara poder desabafar, entender muita coisa da vida. Por quê? Porque se o cara resolve a vida pessoal, ele deslancha na vida profissional. O sucesso também não tá só em números, né? Por que muita gente não enriquece? Essa é a pergunta. Por quê? Por que muita gente... Fatores. Não, muitos fatores, claro. Por que muita gente... Olha só, vamos pensar o seguinte. Lá na agência, a gente contratou 50 pessoas. A pergunta é, por que das 50 pessoas, apenas 10 se destacaram? E o restante continuam no mesmo, ou saíram, ou fizeram muita cagada, ou alguns, enfim, foram para outras empresas melhores, mas tô dizendo que a maioria, ao invés de crescer, diminuiu na sua carreira. Por quê? Cara, porque são pessoas... Isso aqui não existe, tá? Eu tô colocando um número só pra gente usar como exemplo, que é a minoria que acontece. Falando desse exemplo, né? Da minoria e tal, porque são pessoas mais proativas, são pessoas que resolvem mais problemas, que nunca estão satisfeitas, entre aspas, com o resultado que estão gerando, sempre em busca de mais, melhores soluções, melhorias e tal, então... Muito bem. Agora, por que a pessoa ela é proativa? Por que a pessoa ela resolve mais problemas que as outras? Por que a pessoa ela vai pro trabalho talvez mais feliz, ela é mais... Por quê? Cara, é uma discussão. Por quê? O que tu acha, Val? Cara, não sei, eu acho que cada um deve ter um motivo pessoal pra isso, sabe? Motivo pessoal boa? O quê? Motivo pessoal pra isso? Eu não sei, orgulho. Orgulho? Família, tipo assim. Coisas que eu não queria que... Coisas que eu via da família que eu não queria que fosse comigo também, entendeu? Sabe? Ver talvez minha mãe com 50 anos sem casa própria, coisas do tipo assim, sabe? Com dificuldade eu disse, não, essa vida eu não quero. Eu não quero pra mim. Coisas assim. A gente pode concluir que o que faz um profissional, vamos contar isso a partir dos 18 anos de idade, tem a ver com o quê? Com a formação dele, entre a sua infância, sim, adolescência. Tipo assim, nós já podemos concluir o quê? Que uma casa mais estruturada, uma família mais estruturada, com motivação dos pais, tem muito mais chances, quer dizer, não quer dizer que é garantido, muito mais chances de dar certo na vida do que uma pessoa que nasceu com pais separados, com pais que desanimam você, com a mentalidade de um feijão de arroz, sabe? Aquela coisa assim de, não, tu tem que ficar aqui, bitolado a vida inteira porque fui fracassado também. Não sei como é que funciona. Eles não têm a visão, né? Eu tiro pela minha família não tinha visão, assim, de alguém se dar bem na vida, porque nunca tinha acontecido na família. Então, até então, é uma coisa impossível pra eles. Porque ninguém viveu.
É igual a faculdade. Eu lembro muito, assim, de quando eu era mais novo, eu falava pra minha mãe que eu ia fazer uma faculdade. E ela dizia, não, faculdade é coisa de rico, sabe? Sim. Sabe, coisa assim? Uhum. Então, na cabeça deles não existia nem essa possibilidade, porque como ninguém fez, um parou de estudar na quinta série, outro coisa assim. É. Então, É bem isso, cara. cara, tem muita bem coisa. isso. É bem isso. O ambiente, cara, o ambiente Conta muito. conta muito, né? conta. Às vezes o Conta cara chega numa empresa e ele chega atrasado. Sei lá, vou dar um exemplo. Chega atrasado sempre, ou ele mente. A pessoa não quer ser mentirosa. E a mentira faz... Só que ela foi criada em um ambiente em que mentir é normal, em que mentir faz sentido porque tu ganha vantagem, e aí, cara, chegar atrasado é normal. Tipo, o brasileiro tem uma cultura. Tipo assim, de quando tu tá em casa, tu colocando a roupa, saiu do banho quente, tô chegando. Tu tá botando a roupa ainda pra ir. Né? Se tu ir lá pro, sei lá, pros Estados Unidos, cara, se o cara marca 8 horas contigo, 8:01, tu já tá errado demais na parada. Então, são culturas, né? E assim como são culturas dentro da nossa casa. Então, olha que louco que a gente tá falando. Uma coisa que eu mais percebi nessa minha jornada como gestor de tráfego é que quanto mais amigo do cliente eu era, mais ele confiava em mim. Relacionamento. E todo sucesso e todo relacionamento de longo prazo ele é baseado na confiança. Cara, eu não canso, assim, ó, eu cansei de ajudar clientes. E sim, um conselho de cunho pessoal. Como amigo. Como a gente tá aqui, tipo, às vezes o Lucas fala comigo, um dia eu falei, ô Lucas, pô, preciso da tua ajuda aqui. O El, a gente aqui, cara, pô, tô com medo aqui, o que eu acho? Cara, tu lembra que a gente tinha até a gente tinha assim, cara, parece que a gente é tudo psicólogo, né? Era tudo gestor de tráfego. Às vezes o cliente só quer desabafar. Quantas a gente falava isso? E a gente não notava aqui. Os clientes não tinham com quem conversar. Cara, eu lembro que um dia um cara chegou e falou assim, Thiago, o cara não respondia mais ali. Respondia, tal, reunião e tal. E eu vi que ele tava meio ausente. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa? Cara, eu posso te ajudar no que tu precisar. Pô, cara, é porque... tô meio mal aí com o casamento, não sei o quê. Cara, isso tem a ver com o gestor... Não tem nada a ver com o gestor de tráfego. Mas eu falei, cara, é o seguinte. Eu conheço um cara, que é o meu irmão, inclusive. Que ele é um pastor, que ele entende relacionamento. E, cara, se tu quiser, eu posso te conectar com ele. Que ele falou que, pô, ele topa. E tu pode abrir com ele e conversar. Cara, você faria isso por mim? Olha que loucura, mano. E aí eu entrei, numa conversa de WhatsApp, o cara, um cliente meu, que de marketing digital, de tráfego, nada a ver, e o meu irmão. E aí eu participei um pouco da reunião. E eu descobri ali, cara, tava problema no casamento, traição e tal, aquela cara no meu negócio. E aí meu irmão ficou aconselhando ele por 40 minutos, cara. Não cobrou nada. Cara, a mensagem que eu recebi depois do cara, sim, foi, cara, isso que você fez por mim, ninguém fez mais. É que as pessoas Nem não eu estão falo. acostumadas a ser ajudadas. Tipo assim. Elas não são Né? acostumadas a criar relacionamentos. Isso. Nós não somos treinados a isso. Nós queremos manter uma relação fria. Só que o que acontece? Relação fria é, quer negócio e tal. Quando a gente passa... Tipo assim, por que muitas vezes eu consigo convidar todos os palestrantes do meu evento, eu não paguei R$1? Nenhum real. Eu trouxe Érico Rocha, trouxe o Conrado, trouxe o Sobral, Sabrina, a galera do marketing. Quanto você pagou? Nada, nenhum real. Por quê? Network. Porque a gente... É o network, mas é até uma amizade. É recíproco, sabe? Mas a amizade além disso. A gente conversa, troca ideia, tal. Né, tem um dia que, precisei de ajuda, ele me ajudou, o outro eu ajudei a pessoa. Então, e as pessoas não querem construir isso com os seus clientes. Cara, o cara tá te pagando. Ele vai confiar mais em você. Se você fala, o cara é de confiança e ele tá falando que eu tenho que construir uma landing page, eu vou construir uma landing page. E quando você ultrapassa essa barreira, sabe, essa barreira de apenas profissional, Thiago, mas eu não sou especialista em relacionamento, não precisa. De novo, a gente tá focando aqui, você tem que resolver problema. Se você é personal trainer e o cara chega triste, por que um cara falta academia? Por que o cara falta academia? Vou dar um exemplo. Um dia um cara tava lá com uma pessoa e aí eu notei que era depois do meu treino, né? E o cara parou de vir. Do nada. E eu falei, cara, o que aconteceu com o cara? O cara era uma menina, né? O que aconteceu com a menina? Se brigou com o namorado. Terminaram o namoro, ela tá mal, tal. E o cara nem aí. Tipo, o cara poderia, tu quer alguma ajuda? Sabe, não vamos parar. Uhum. Não é que ele não tava nem aí. Ela falou que não queria ir e ele aceitou. Mas ele poderia ajudar de várias maneiras, porque isso mantém a relação mais perto. Então, assim, lembra quando eu comecei a fazer as lives do nada? Cara, eu falei aquilo que eu acredito, que me ajudou e muita gente se conectou por causa disso. Então, acho que quando você, de fato, tem o coração de ajudar, né, as pessoas naquilo que elas precisarem, tua função é gestor de tráfego, né? Aí tu consegue ir para um outro nível. Aí a gente já pulou, né? Assim, o primeiro eu acho super importante. Mas, cara, assim, o princípio de tudo eu tô aqui pra
servir. Eu tô aqui pra, É isso. sabe, fazer tu ter resultado. Eu tô aqui porque eu tô preocupado com o teu resultado. Uhum. Entendeu? E as pessoas, às vezes, elas estão ali, pagar tanto e... Só Não tão tô dizendo que tu preocupado com a tem que dar mensalidade. Hã? Só tão preocupado com a Com a mensalidade. mensalidade, não com o resultado. Exatamente. É. E... Só entra em contato com o cliente quando é a hora de pagar o boleto. E a gente já viveu isso. Porque a gente vê de agência há muito tempo e não funciona. E, cara, eu lembro que quantos clientes... Tem clientes que mandaram presentes, café pra o outro. Cara, eu recebi um presente do cara. O cara tá tão agradecido a você que ele mandou um presente. Tem cliente que veio visitar a gente na agência. Cara, viajou de avião porque eu queria conhecer a gente. Por quê? Porque isso vai além do trabalho. Isso vai além. Tipo assim, cara, o cara me ajuda. O cara... Pô, Thiago, eu vi... Pô, problema financeiro aqui. Cara, eu vou te encomendar um cara pra te ajudar. Então você, esse cara, você não vai ajudar no que você não sabe. Eu não sou psicólogo, eu não posso ajudar a pessoa nisso. Mas eu posso encontrar pessoas que podem ajudar ele. Então, quando a gente pensa por esse lado, o gestor de tráfego raiz faz de tudo pro cliente vender mais. Essa é a parada. E se você conseguir fazer isso, você vai ser um gestor de sucesso. Não só o gestor, né, gente? Só acho que isso serve pra Qualquer profissão, eu acredito, né? boa parte das profissões. Tu deu o exemplo do personal ali, né? Mas É. a maioria, cara. Se você é vendedor, você não vai ser bom apenas em vender. Se você é médico, você não vai ser bom apenas em sentar com o paciente na mesa e atender, né? Então, tudo tem que... Enfim, cara. Resolver. Tem que resolver, né? Tem que resolver. Mesma coisa, o cara chega, sei lá... Eu sou cardiologista. Daí, então, tu tá com problema na cabeça, eu não vou conseguir te ajudar? Sim. Entendeu? Se você, ao menos, indicar alguém, né? Isso. Você tem que resolver. Essa é a parada. Como? Aí, dá o teu jeito, tipo assim, né? E é isso Vai que, lá, eu, fala que aí. eu treinei muito, inclusive os dois aqui que estão nessa mesa, muito, louco. A gente tem que fazer isso. E o Lucas era muito centralizador até no início, assim. Tipo, era tudo ele assumia. Ou eu também, assim. Acho que todo mundo é um pouco assim. Tipo, eu faço bem feito, então eu prefiro fazer do que pedir pra alguém fazer, porque os caras não fazem mais ou menos. Mas senão tu não vai dar conta, né, de fazer tudo. Então tu é obrigado a fazer o quê? A resolver, treinar alguém e continuar todo o processo. Eu falei, cara, nós precisamos ter um vídeo por dia. Dá um exemplo. E o Rafa é o cara que edita o vídeo. Mas não é o Rafa que tem que fazer isso, ele tem que resolver, ele tem que ir atrás do cara que faz, ele tem que não sei o que, tal, e ele resolve. E esse cara é o cara que vai... Eu nunca me esqueço uma conversa que eu tive até com o nosso gestor de vídeo, Rafa. Isso há uns 3 anos. Ele falou, cara, na tua vida agora, tua carreira tem 2 caminhos. Ou tu vai ser um líder, um cara que vai resolver problema, um cara que vai contratar, um cara que vai treinar, ou tu vai ser um editor de vídeo. E tu que escolhe. Agora, o editor de vídeo, tu sabe que ele ganha até aqui, normal, né? É mercado. Você nunca vai ver, talvez, um gestor... Sim, pode ter exceções, mas em média, o editor de vídeo vai editar um vídeo e tem a faixa salarial. Agora, um cara que monta um time de vídeo, que produz X conteúdos, que entende de copy, né, entende quais cortes tirar e tal, o cara que entende edição e tal, monta, é outra história. E quem você quer ser na parada? Essa é a pergunta. Você quer ser um gestor de tráfego que vai cobrar R$500 do cliente? Ou você quer chegar no ponto de um cliente e aí o produtor falar assim, cara, eu quero que você seja meu sócio. Tá entendendo? Olha a diferença. Não, eu quero que você ganhe em cima do lucro de cada projeto. Como é que chega nesse nível? Sendo um simples, né? Não é um simples, mas um simples criador de site? Você chega nesse nível? Um simples suporte? Um simples finança lá que paga as contas, paga boleto? Então a gente tem que começar a expandir. E o meu objetivo aqui é tornar você um gestor de tráfego de sucesso. E se ficar com a mentalidade, na minha visão, com todo respeito ao MC, você vai continuar sendo apenas um gestor de tráfego, mas não de sucesso. Porque para mim, sucesso, ele está atrelado a tudo que a gente falou aqui. A entregar aquilo que o cliente precisa. E muitas vezes foge daquilo que a gente faz. Não que você vai aprender a fazer tudo na vida, mas você vai resolver o problema dele. Cara, eu acho que é isso aí, tá? É isso aí. É isso aí, fechou. Não vou mais agregar também, porque senão vai acabar ficando um pouco repetitivo, né? Já. Mas a gente tem Contou a nossa visão. a gente tem o pensamento, assim, a visão bem parecida. É bem como o Thiago falou, Não É precisa nem isso. falar nada, sabe? A atitude fala mais do que palavras. Todo mundo aqui é, né? É pau pra toda obra. Como Faz de diz, tudo né? um pouco. Faz de tudo um pouco. Show de bola. Resolve um monte de problema. Show de bola, galera. Esse foi mais um episódio do Podcast Extremo. O que de fato faz um gestor de tráfego, né? Quais as responsabilidades. O que também diferencia um gestor de sucesso e um gestor de fracasso, vamos chamar assim, né?
Nós temos outros episódios aqui também que falam apenas desse tema, inclusive como ser um gestor de tráfego de sucesso. É um baita episódio para você ver. Gestor de tráfego, cara, é massa ser gestor de tráfego, tá? Então, estude, ouça mais episódios do Podcast Extremo, se inscreva no canal, ative o sininho, mande para mais alguém, ouça no seu carro, Spotify, Apple Music, o que você quiser aí, YouTube, bota lá no DVDzinho do carro lá, não sei se isso ainda existe. Galera, a gente fica por aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.